Olá, pessoal! Como vocês estão? Hoje nós vamos para a nossa aula de avaliação do edital da chamada Vale de Patrocínios Culturais. É muito interessante a gente avaliar esse edital, porque ele é um edital que é um edital de uma empresa particular, mas que ele vai ser feito por meio da Lei Rouanet, da Lei de Incentivo à Cultura. Então, nós vamos começar aqui a leitura do edital, um edital curto, né, apenas 17 páginas, bem objetivo. Vamos começar pela apresentação. A Vale acredita no poder transformador da cultura. Há mais de 2 décadas apoia a produção cultural e as experiências capazes de ampliar os horizontes de conhecimento dos brasileiros. No seu propósito, busca apoiar a cultura em toda a sua diversidade, valorizar os patrimônios, democratizar o acesso, fomentar expressões artísticas e movimentar a economia criativa no Brasil. Essas leituras, gente, iniciais, às vezes elas parecem meio bobas, mas elas dão para nós termos e palavras que a gente pode utilizar na hora da gente escrever qual que é o nosso objeto, qual é o nosso objetivo, a nossa justificativa. Sabe aquela história que quando a gente vai fazer uma venda, é legal falar, usar trejeitos do PNL da pessoa que você está conversando? É mais ou menos a mesma coisa, porque possivelmente quem vai avaliar foi quem escreveu esse edital. Então, se você escreve lá que o seu projeto é uma experiência capaz de ampliar horizontes de conhecimento dos brasileiros, apoia a produção cultural, no caso mineira, do interior de Minas, é, além de apoiar o seu próprio espetáculo, como o seu espetáculo tem um viés da cultura popular, acaba apoiando toda a diversidade da cultura popular, democratiza o acesso, porque vai ser gratuito, entendeu? Você usar esses termos para você poder aproveitar isso na hora de você escrever seu projeto. Continuando. Fortalecendo seu compromisso como uma das principais empresas fomentadoras da cultura brasileira, a Vale lança o edital de seleção intitulado Chamada Vale de Patrocínios Culturais. Esse edital visa contribuir para o acesso democrático aos recursos oferecidos pela lei, que é a Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Por quê? Porque a Vale ela tem uma cota de isenção fiscal que ela pode destinar, um valor de imposto. E aí ela abriu esse edital para ver para quem que vai se candidatar para ela destinar esse imposto. Aí a gente vem agora para as finalidades. Então, são finalidades: valorizar as diversas expressões artísticas que compõem o mosaico cultural do nosso país, contribuir para a preservação e a divulgação da diversidade cultural brasileira, estimulando a geração de renda e a qualificação do trabalho no país, promover a geração de emprego e renda no segmento cultural, com valorização da mão de obra local e do estabelecimento de parcerias com agentes culturais sediados nos territórios onde serão realizadas as ações patrocinadas. Então, é interessante que, para você poder ser aprovado, é muito importante que você valorize a mão de obra da cidade onde você vai apresentar e também estabeleça parceria com agentes locais dessas cidades. Contribuir para a democratização do acesso à cultura no Brasil, priorizando ações em estados e municípios que tenham menos acesso à oportunidade de fruição cultural e promover o acesso aos recursos incentivados no artigo 18 da Lei 8.313 de 91, investidos pela companhia de forma transparente e democrática.
Aí a gente vai ter aqui no objeto, né, da chamada, como vocês puderam ler, quais são né, as categorias em que haverá essa seleção de patrocínios. Então, a gente tem festivais, circulação, música, patrimônio material, patrimônio imaterial, museu e memória. Então, o que se enquadra festividades? Eventos e festividades tradicionais locais ou regionais nas áreas de música, de artes cênicas, circo, dança e teatro, ou outras linguagens e manifestações artísticas, incluindo atividades complementares e ou ações de capacitação e treinamento. Circulação, itinerância de bens e manifestações culturais que atendam pelo menos 3 municípios. Ações de música erudita, instrumental e ou canto coral voltados à formação musical, fruição e formação da plateia. Patrimônio material, preservação, restauração, manutenção, readequação e ou revitalização de equipamentos culturais e ou edificações ou acervos para valorização do patrimônio cultural e ou ações complementares de educação patrimonial, treinamento de pessoal e aquisição de material. Patrimônio imaterial, promoção, divulgação e salvaguarda dos projetos culturais e materiais que detenham conhecimentos acumulados por gerações, reconhecimento e valorização das manifestações tradicionais. E museus e memórias, que é doação ou aquisição de acervo para museus ou instituições de preservação da memória, ou planos de atividades e elaboração de planos museológicos. Beleza. Da inscrição dos projetos. Perdão. A inscrição na chamada Vale serão realizadas de forma digital, gratuitamente, localizado no sítio do Instituto Cultural Vale. Então, vamos colocar esse sítio aqui para a gente conhecer, para a gente dar uma olhadinha em como é que é esse sítio, porque isso já vai adaptando a gente, né? Então, aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Certo. Então, aqui a gente tem, né, a chamada Vale. Aqui, a hora que a gente desce, né, vai falando o aporte de verba da primeira edição, né, os projetos deverão ser executados ao longo de 2021, depois do edital vai falar isso. A gente tem o regulamento, que é aquele que a gente está ali, né, manual do proponente, e aqui a gente tem, escreva aqui o seu projeto. Também, né, que é chamada Vale, tal. Para inscrever um novo projeto, a gente tem que fazer uma inscrição. Então, seja bem-vindo. Aí, se você ainda não tem, você vai clicar aqui, ó, em criar uma nova conta. Você vai colocar o e-mail e vai repetir esse e-mail. Vou voltar aqui para... Aqui só para poder colocar aqui o e-mail para vocês, para a gente ver se vai dar certo. Aqui que tem que ser preenchido. Aí você vai pôr o seu e-mail e vai confirmar o seu e-mail. Aí, quando eles enviam um e-mail para você cadastrar a sua conta, eles vão enviar um e-mail no seu próprio e-mail para você confirmar se aquele e-mail é seu mesmo. Quantas palavras e-mail que eu falei, né, gente? Vamos ver aqui, vamos ver se a gente recebeu o e-mail, porque a gente já faz isso e a gente vê a página juntos. Segundo eles falaram, né,
Aí ele vai passar para nós uma senha, que vai chegar no nosso e-mail. Então, a gente vai ter o e-mail. Vamos ter a senha. E aí, vou colocar aqui para vocês a tela, para vocês verem como que vai aparecer. Então, vai aparecer aqui, ó, você precisa cadastrar pelo menos um proponente para continuar. Clique para cadastrar proponente. Aqui, você vai colocar as informações de vocês. Então, o que são as informações? Razão social, o CNPJ, a inscrição estadual, a inscrição municipal. Percebam que são itens obrigatórios. O endereço, o número, o complemento, o CEP, o país, a cidade, o telefone, o celular, o site. E aí, vocês vão colocar aqui um histórico de atuação do grupo, que tem que ter de 0 a 1000 caracteres. Então, ele já coloca uma limitação da quantidade de caracteres. Então, vamos colocar essa observação importante. Nós vamos já dar continuidade. Beleza. Aí a gente vai ter aqui, ó. Já foi patrocinado pela Vale? Sim ou não? Se você já foi patrocinado, você coloca o nome do projeto, o ano e o valor. Senão, não precisa. E aí, depois você vai salvar. Como aqui a gente não vai fazer essa inscrição agora, eu vou depois dar continuidade a esse aqui, porque eu não sei se a gente consegue editar novamente isso aqui. E aí a gente apertaria salvar. Então, nós vamos dar continuidade agora ao edital, para a gente continuar lendo. Então, vamos dar continuidade. Ah, já estava até aberto, né? Das inscrições, né? As inscrições da chamada Vale serão realizadas de forma digital, gratuitamente, nessa plataforma. Poderão participar deste edital proponentes que atendam todas as condições. Então, não é uma ou outra, tem que ser todas. Então, letra A, que sejam pessoas jurídicas de direito público ou privado com ou sem fins lucrativos. Ou seja, que seja uma empresa microempresa, uma empresa de sociedade limitada, ou que seja uma associação, uma OCIP. Que tenham sede no território nacional. Beleza. Que comprovem que atuam na área cultural há pelo menos 1 ano. Que comprovem regularidades fiscais em nível municipal, estadual e federal, bem como regularidades trabalhistas e previdenciárias, mediante a apresentação de certidões negativas correspondentes. Beleza, vamos dar continuidade. É vedada a inscrição de projetos apresentados por proponente pessoa física, proponentes que possuem entre seus dirigentes empregados da Vale ou do Grupo Vale, ou parentes de empregados integrantes das comissões julgadoras, empresas fornecedoras da Vale ou de grupos da Vale, empresas que tenham entre seus dirigentes empregados da Vale, tratados ou terceiros, envolvidos na gestão da chamada Vale de Patrocínios Culturais, proponentes que possuam constituição societária, funcionários públicos de qualquer esfera. É vedada a substituição do proponente ou alteração do escopo do projeto em qualquer fase. Cada pessoa jurídica poderá apresentar até 3 projetos, quantidade também limitada para o conjunto de empresas do mesmo grupo empresarial. No ato da inscrição, os proponentes deverão apresentar ata da eleição de dirigentes, se for o caso,
estatuto ou contrato social, cópia de CPF e RG de comprovantes dos representantes legais, presidente, vice-presidente ou responsável financeiro, portfólio de trabalhos realizados pelo proponente que comprovem sua atuação de pelo menos um ano, com indicação quando houver de links de informações complementares disponíveis na internet. Então, o portfólio dos trabalhos é interessante que ele tenha links. Com links. Plano de trabalho contendo cronograma, orçamento e quantitativo estimado da equipe a ser contratada. Então, plano de trabalho, ele tem que ter. Estou anotando aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente tem que fazer uma checklist? Cronograma, orçamento e quantitativo estimado de equipe. O termo de conduta é assinado e poderão ser inscritos projetos e atividades ligados aos planos anuais ou plurianuais de instituições sem fins lucrativos. Serão aceitas inscrições de projetos independentemente dos valores de seus orçamentos totais, desde que comprovem sua execuibilidade com os valores solicitados na inscrição, podendo ser selecionados para patrocínio integral ou parcial. Não serão admitidas quaisquer alterações ou inclusão de informações após a finalização. A Vale não se responsabiliza por inscrições feitas de maneira incompleta devido a problemas técnicos de conexão e transmissão dos dados e orienta aos proponentes que não deixarem suas inscrições para o último dia, evitando imprevistos indesejados e insuperáveis. Eles foram pesados nisso, né? A seleção dos projetos será realizada por comissões julgadoras, compostas por especialistas externos e equipe interna da Vale, conforme a quantidade de inscritos a critério da Vale. A análise dos projetos levará em consideração os seguintes critérios com pontuações específicas. Então, vamos ver o que pontua mais. Fomento e qualificação da produção local, origem, histórico e capacidade técnica do proponente, objetividade e clareza na apresentação do projeto, qualidade do projeto em termos de propósito e atividades previstas, compatibilidade do projeto entre as metas, o orçamento e o cronograma de execução, aderência do projeto aos segmentos da Vale, contribuição para a valorização cultural e artística local, regional, estadual, ou nacional, democratização do acesso à cultura, priorizando ações voltadas para públicos diversos. Relevância e aderência do público envolvido e impactado, direto ou diretamente, além da formação de público, potencial de alcance e estimativa do número de pessoas atendidas. Ações de comunicação propostas, incluindo divulgação e assessoria de imprensa. Contribuição para o reconhecimento e identificação da marca Vale como apoiadora da cultura. Qualidade das contrapartidas apresentadas, sociais ou socioculturais, que promovam a cidadania, além das atividades inerentes ao projeto em si, atendendo instituições das localidades e comunidades, incluindo quilombolas, ribeirinhas, indígenas. Sustentabilidade financeira no caso de projetos de continuidade, demonstração da contribuição do projeto para o desenvolvimento socioeconômico e respeito socioambiental e adoção de medidas de acessibilidade. Caberá às comissões julgadoras avaliar o conjunto de projetos selecionados quanto aos descritos nesse edital, decidir sobre a classificação dos projetos, definindo a lista principal e a suplente em ordem de prioridade para casos de eventuais desistências ou impedimentos, sugerir o valor a ser aportado de acordo com a relevância do projeto. Todos os projetos avaliados pelas comissões julgadoras serão pontuados conforme os critérios estabelecidos neste edital, seguindo esse fluxo.
Então, você vai inscrever, vai ter uma análise da comissão técnica, da análise da comissão regional, análise da comissão nacional e a seleção final de divulgação. Tem os adicionais aqui, nós vamos ver. Bom, poderão participar deste edital proponentes que atendam todas as condições abaixo, sejam pessoas jurídicas de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos, que tenham sede no território nacional. Ai, peraí que a gente voltou, gente, estou lendo errado, perdão. Adicionalmente aos critérios previstos, os projetos serão pontuados pelas equipes técnicas da Vale de acordo com os itens abaixo. Então, o local de realização do projeto tem que ser a sede, tem que ser com sede ou proponência com sede em um dos municípios. Profissionais diretamente envolvidos com a contratação de técnicos, artistas e ou empresas domiciliadas em um dos municípios. Então, os profissionais diretamente envolvidos. Existência de ações que facilitem, permitam o acesso ao público, circulação contemplando pelo menos 2 municípios, potencial de fortalecimento das expressões culturais populares e envolvimento das comunidades locais, valorização do patrimônio cultural, artístico, regional e ou nacional, previsão de democratização do acesso com políticas de gratuidade, acessibilidade com pessoas com deficiências visuais, auditivas e de locomoção. Serão eliminados projetos que contenham, direta ou indiretamente, conteúdo de caráter político partidário, denotem discriminação, estimulem o consumo de bebidas alcoólicas, incentivem ações negativas à saúde, ao meio ambiente, violem o direito de terceiros, envolvam maus tratos, infringam quaisquer leis ou normas jurídicas do país, caracterizem promoção pessoal de pessoas públicas, personalidades políticas brasileiras e estrangeiros. Para a efetivação da inscrição, não é necessária aprovação prévia do projeto na Lei Rouanet. O encaminhamento das propostas deve ocorrer após a comunicação pela Vale dos projetos pré-selecionados, certo? Na fase final de seleção, os projetos terão análise adicional dos documentos do proponente para atendimento às regras anticorrupção da Vale. Durante o processo de seleção, serão desclassificados os projetos que não atendam ao cumprimento de qualquer regra desse edital. Ao longo do processo, a Vale poderá solicitar documentações complementares. O resultado será publicado no dia 1º de dezembro e é de responsabilidade de cada proponente acompanhar os meios de divulgação da Vale. Que ele vai apresentar o cronograma, né, que é um cronograma que vai até o dia 14/10, as inscrições, depois a gente tem análise das comissões julgadoras, divulgação do resultado preliminar, depois encaminhamentos das propostas ao SALIC, depois comprovante de homologação, né, no Diário Oficial da União, divulgação do resultado final da chamada Vale, contratação dos projetos e a realização que tem que ser no ano que vem. Aí agora, ele vai falar dos valores.
Então, vamos continuar a respeito agora dos valores. O edital é de 20 milhões de reais, 30% do valor são de projetos até 250 mil, 25% de projetos de 250 mil e R$ 1 até 500 mil, 25% de 500 mil a 1 milhão e 20% de 1 milhão a 2 milhões de reais. Observação. Para o proponente que apresentar seu primeiro projeto junto ao PRONAC, o teto de submissão está limitado a R$ 200 mil. Isso aí a gente já sabe, né? Os recursos financeiros serão oriundos dos benefícios fiscais oferecidos pela Lei Rouanet e aportes realizados mediante depósito em conta bancária com titularidade do proponente selecionado em parcela única, no valor aprovado no edital, de acordo com normativos que regem o tema. Caberá única e exclusivamente ao proponente a responsabilidade pela captação de demais recursos complementares. A Vale não se responsabiliza por quaisquer custos extras à cota de patrocínio. Fica a critério da Vale propor o projeto de patrocínio parcial ou integral. O valor a ser aportado poderá ser inferior ao valor submetido ao edital, mas deverá atingir pelo menos 20% do valor total aprovado pela Secretaria, para poder viabilizar a movimentação dos recursos. Em casos de plano anual ou plurianual, o valor será de 10%, relativo a um ano. As contrapartidas devidas ao patrocinador serão definidas entre as partes durante o processo de contratação, segundo essa lei e as instruções. Todas as contrapartidas pactuadas constarão do contrato de patrocínio. O proponente selecionado autorizará a utilização do projeto em todo e qualquer material de divulgação, né? Nos termos autorizados pela legislação, a Vale poderá oferecer ações promocionais durante as etapas do projeto desenvolvidos, incluindo ensaios, apresentações artísticas, visitas ou quaisquer outras atividades. A forma e o modelo de aplicação da marca deverão ser acordados entre as partes, mas deverão estar em todo o material de divulgação. Bom, aqui fala sobre a contratação, né? É importante que seja lido caso a pessoa venha a ser contratada. E após o término, nós vamos falar sobre prestação de contas, porque nós vamos precisar de um relatório específico de execução, né, que comprove a contratação, né, que foram patrocinadas, evidências da sua realização, etc., e a comprovação de contratação de pelo menos 30% de serviços locais. A Vale poderá solicitar prestações de contas parciais a qualquer tempo, e o proponente deverá enviar à Vale uma cópia do comprovante de envio da prestação de contas. Aí depois eles vão fazer considerações gerais aqui, né? Projetos que não sejam aprovados pela captação pelo Ministério do Turismo. Após a publicação do resultado preliminar, o proponente deverá apresentar essas informações. Todas as despesas relativas a direitos autorais ou de imagem, eventuais pagamentos de cachê ou custos relativos ao projeto serão exclusiva responsabilidade do proponente. É vedada a substituição do proponente, já falou isso lá em cima. O endereço eletrônico e e-mail é o único meio de comunicação oficial. Cada e-mail deverá estar vinculado a apenas um proponente. O proponente selecionado e contratado deverá manter seus dados cadastrais atualizados. A inscrição tem caráter de adesão, de forma irrevogável e retratada todas as regras. A mudança da condição jurídica, o aparecimento a qualquer tempo de certidões positivas, trabalhistas, previdenciárias ou fiscais em qualquer das 3 esferas do governo, ou ainda fornecimento de informações ou documentos inverídicos causarão a desclassificação imediata. O proponente será responsável pelo respeito aos direitos autorais e de imagens, comprometendo a obter as autorizações necessárias e legais. As eventuais dúvidas relativas a essa chamada poderão ser respondidas em até 3 dias úteis, e casos omissos serão analisados e decididos. Aqui tem os municípios,
né, que tem que ter pelo menos 30% da mão de obra nesses municípios. E aí depois lá naquela parte que a gente falou do local onde é feita a inscrição. Então, por hoje é só. Nós já fizemos a análise de hoje e até a próxima.